de estar reunidos na tua casa, para juntos louvar, para engrandecer o teu santo nome. Senhor, prepare os nossos corações nesse momento para receber a tua palavra e me use nesse momento como instrumento em tuas mãos. E que nada que eu disser venha de mim, Senhor, mas que teu Espírito Santo me use nesse momento. Em nome do teu amado Filho Jesus é que nós te pedimos. Amém. Eu acredito que nos tempos atuais nós não podemos abordar um outro assunto se não for aquilo que vai acontecer no futuro, a volta de Cristo, mensagem sobre arrependimento, porque é isso que hoje nós como igreja temos que fazer: evangelizar, proclamar, anunciar a volta do Senhor, anunciar a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor até que Jesus volte. E hoje nós vamos falar sobre 7 pecados que vão dominar o mundo antes da volta de Cristo. E muitos têm sido os acontecimentos que provam que estamos no final do tempo. Já podemos ver isso com o aumento de fome. Você pode ligar a sua televisão, você vai analisar o quanto o mundo tem sofrido, quanto pessoas têm sofrido. E às vezes, até mesmo na nossa região, existem pessoas que passam fome. Podemos falar também das diversas doenças que têm aparecido nos dias atuais, que tudo isso Jesus tinha mencionado na sua palavra há mais de 2.000 anos atrás. Falamos também das mudanças climáticas, que eu acredito que é o mais que nós temos observado hoje. É o que mais tem nos atingido, e às vezes nós perguntamos o que é que está acontecendo com o nosso clima. Nós não conseguimos mais planejar nada. Eu me lembro lá no sítio, em Santa Isabel, meu pai ele fez um cacuri. Aqui é difícil ver cacuri. Lá para cima os irmãos, o pessoal ainda faz cacuri. E o papai fez o cacuri, ele gastou quase R$800 naquele cacuri, e a água não chegou, que todo inverno chegava. E a água não chegou lá. Hoje o cacuri estragou, passou um verão todo, né? Acabou com o cacuri e não foi usado. Então hoje nós ficamos nos perguntando o que é que está acontecendo nos dias atuais. E isso é uma pergunta que o mundo tem feito hoje, sem saber entender. E às vezes o mundo ele tenta nos apresentar desculpas, mas não dizem que a volta de Cristo está próxima. Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que aqui em Mateus 24, de 10 a 12, nesse tempo muitos serão escandalizados. E se nós analisarmos todo esse capítulo, você vai encontrar toda a resposta para aquilo que está acontecendo nos dias atuais. Cada vez mais frequente, nós vemos que o sol ele não é mais suportável. Você não consegue mais sair na rua tranquilamente. Eu tenho meu carrinho, né, 1.0. O ar-condicionado dele à tarde ele não consegue dar conta mais. E às vezes a gente vê, poxa, mas o que está acontecendo? Nós sabemos que tudo isso Jesus já tinha nos anunciado. E não pense, irmãos, que vai melhorar daqui para frente. Não tenha esperança que a corrupção, que as coisas vão melhorar daqui lá frente. Não vai acontecer mais isso. Infelizmente, ou felizmente, né? Na verdade não podemos nem dizer infelizmente, mas felizmente está chegando o tempo de voltarmos para a nossa casa. Porque nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui apenas de passagem. Mas tem muitas pessoas que querem se acomodar nessa terra, querem abraçar esse mundo como se fosse aqui a sua casa eterna. E nós não pertencemos a esse mundo. Esse mundo é apenas um local temporário que foi destinado a cada um de nós. E é nesse mundo que também nós vamos poder direcionar a nossa eternidade. Ou nós iremos passar uma eternidade de paz, sem sofrimento, ou nós iremos passar uma eternidade de sofrimento, algo que não vai ter fim. E o texto que nós vimos em Mateus 24, 10 a 12,
nós podemos perceber que a maldade é uma das coisas que Jesus disse que iria aumentar no mundo, pouco antes da sua volta. E se nós analisarmos hoje o mundo, ou se você ligar sua televisão em um noticiário, você vai encontrar notícias que fazem você ficar de boca aberta. É filho matando pai, é o pai matando o filho, é a mãe matando a filha, ou a filha matando o pai, briga entre famílias. Tudo isso é algo que nós estamos vendo nos dias atuais. E Jesus ele já tinha nos avisado há mais de 2000 anos atrás que tudo isso ia acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo. Ou você acha que falta de amor ao próximo tem crescido no nosso mundo? Cada dia a desconfiança, cada dia a falta de amor, ela tem se aumentado nos nossos dias. E nós sabemos que para chegar nesse momento que o anticristo irá poder se apresentar e dizer que é o salvador do mundo, o mundo ele não precisa, ele não vai ter que estar mil maravilhas, mas o mundo ele vai ter que estar de cabeça para baixo, literalmente. E nós sabemos que tudo isso está a caminho disso. Lá no passado você comprava gasolina de R$2 e hoje você está pagando R$8 na gasolina. E não pense, tire a sua esperança de que vai voltar para R$4, R$3, não vai voltar. Só para aqueles que poderem encontrar, ou participar do primeiro 3 anos do anticristo, que com certeza ele vai tentar enganar a raça humana de uma forma que todos vão ficar admirados. Olha só como tudo está certo, tudo está bom, tudo foi consertado por um homem. E a Bíblia diz que muitos, até aqueles que conhecem, vão ser enganados. Porque nós sabemos que o coração do homem, ele já tem a maldade implantada ali, e a nossa parte humana, ela sempre tem se voltado para as coisas que agradam a esse mundo. É claro que o amor não tem aumentado, e quem nos confirma isso é o apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. O apóstolo Paulo diz o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. É o que nós estamos observando. Você pode perguntar, pastor, como é que o apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, conseguiu prever algo que hoje está se concretizando nos nossos dias atuais? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele nos transmite aquilo que Deus quer que nós possamos conhecer. E hoje nós somos uma geração que mais somos privilegiados, somos abençoados, temos privilégios de ter a Bíblia em nossas mãos. E a Bíblia é o manual da nossa vida. A Bíblia vai nos direcionar no caminho que nós devemos caminhar. Hoje tem pessoas indo para o inferno, não porque não conhecem a Deus, mas muitas pessoas estão indo para o inferno porque deixa que a carne domine a sua vida, deixe que as decisões da carne sejam mais importantes do que aquilo que o Espírito Santo tem para nos oferecer. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias, e é exatamente isso que eu quero te mostrar nessa noite, que nós iremos abordar nessa mensagem, te mostrar os 7 pecados que vão dominar o mundo, ou estão dominando o mundo, antes da volta de Jesus Cristo, para que você vigie e não as pratique. Ensinar, mostrar, hoje é o tempo de consertar as nossas vidas. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o tempo da análise, da autoanálise em nossas vidas, e você dizer: eu não quero,
Eu não quero enfrentar aquilo que está por vir lá no futuro, mas eu quero confirmar a minha passagem. Eu tenho certeza que quando você vai viajar, você não fica em dúvida. Principalmente quando você vai pegar um expresso, no final do ano, você primeiro vai ter que agendar, comprar a sua passagem antes e ter uma certeza que você não irá ficar. E nós precisamos também ter essa mesma convicção e dizer: eu quero confirmar a minha passagem para o céu. Eu quero confirmar o meu momento na presença do Senhor e entender que nesse mundo nós estamos apenas de passagem. Só que é nesse mundo, com as atitudes desse mundo, que nós vamos decidir qual será a nossa eternidade. O primeiro pecado que mais irá aumentar, ou que tem dominado o mundo antes da volta de Cristo, é o pecado do egoísmo. O primeiro pecado apontado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo é o egoísmo. E se analisarmos bem isso, já está acontecendo. Basta uma rápida olhada, você pegar a sua rede social ali e observar, para ver que o ser humano está cheio de si mesmo, ostentando aquilo que conquistou, não se preocupando com o próximo e nem com as coisas de Deus. O egoísmo é algo que tem afastado as pessoas da comunhão do Senhor, da presença de Deus. Hoje você encontra com facilidade pessoas se vangloriando a si mesmo, e às vezes as pessoas não percebem que tudo isso é algo que desagrada a Deus. Ser egoísta é quando você sabe da necessidade de alguém e você mesmo assim fecha os olhos para não enxergar. E o egoísmo também, ele começa a trabalhar no coração das pessoas, e aquele pecado que no primeiro momento é algo inofensível, quando você menos esperar, está te afastando da comunhão com Deus. Porque nós sabemos que não é algo que Deus se agrada, e o egoísmo é uma das piores doenças espirituais deste século, porque mata a essência do homem e o afasta do Senhor. Ele vai contra os principais mandamentos de Jesus, que é amar a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Você pode até dizer: pastor, mas eu sou alguém espiritual, eu sou alguém que amo meu irmão, eu sou alguém que zelo pela palavra, eu sou alguém que vive uma vida aparentemente conforme a vontade do Senhor. Mas se você parar para analisar literalmente, o que é que você tem vivido? Como tem sido a sua vida perante ao seu irmão? Como tem sido o teu testemunho para com o seu irmão? Você tem dado o braço para ajudar, ou o braço que você estende é para afundar ainda mais o seu irmão? E às vezes muitos dizem: pastor, eu amo a Deus. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 no seu momento aqui na terra: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Já começou a pesar. Se você analisar, a cruz ela já começa a pesar quando você entende o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você começa a analisar e entender: será que eu estou realmente colocando Deus sobre tudo nessa vida? Ou será que eu estou colocando Deus no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto degrau e dando prioridade às coisas desse mundo? E você pode continuar. Se você já não está fazendo isso, você vai para um outro ponto: será que eu estou amando o meu irmão como a mim mesmo? É uma outra pergunta, é uma outra situação que nós devemos analisar e entender que se eu não faço isso, infelizmente eu não faço parte da família de Cristo. Eu vou ser literal com os irmãos. Eu não vou passar a mão na cabeça, dizer: irmãos, se você não ama o seu irmão, você precisa mudar isso. Mas Jesus, ele deixa bem claro, e se ele resumiu, colocou esses 2 mandamentos, é porque ele sabe da importância que nós devemos ter
de amar o nosso irmão. E amar alguém é você cuidar do seu irmão, é você colocar o seu irmão como prioridade, até mesmo sobre a tua vida. É fácil isso? É muito difícil. Você dizer não para você e você dizer sim para o teu próximo. É muito difícil isso. Mas a cruz de Cristo, a cruz que Jesus carregou, e várias vezes ele caía, nós podemos analisar que não era fácil. E a Bíblia nos apresenta que naquele trajeto, no local que ele estava até o Calvário, ele caiu várias vezes com o peso daquela cruz. Caía, levantava, mas ele sabia que aquele peso todo não era dele. É a mesma coisa se você pegar, algum irmão está chegando de viagem, e você chegar lá e dizer: irmão, pode deixar que eu carrego toda a sua bagagem, não se preocupe com nada, e não é preciso o senhor me pagar nada, que eu vou carregar de graça. Eu acredito que até isso é bem difícil alguém fazer, mas Jesus fez isso com amor, por amor a todos nós. E quando nós falamos da cruz pesada, é isso, irmãos. Entregar a nossa vida ao Senhor não vai te dar uma vida de paz aqui nessa terra. Não se iluda com isso, pensando: pastor, eu quero aceitar Cristo porque eu quero parar de sofrer aqui nessa terra. Não pense nisso, porque a partir desse momento você se tornou adversário, e um dos adversários principais de Satanás, e ele vai estar trabalhando diariamente para ver a tua queda. E nós precisamos entender que nós precisamos nos apegar e entender que Deus, Ele tem cuidado de nós. O egoísmo está tomando conta do mundo, mas nós cristãos não podemos nos conformar com isso. Devemos seguir os passos de Jesus, que veio para servir e dar a sua vida para nos salvar do pecado. Eu pergunto: você está disposto a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor? Muitos estão ainda com ponto de interrogação na cabeça e dizem: pastor, eu não consigo fazer. E o mínimo que nós podemos fazer é estar na casa do Senhor, e às vezes nós não queremos fazer isso. Ou o mínimo do mínimo é você ler a Bíblia todo dia. E eu pergunto: você tem feito isso? Você tem feito pelo menos o mínimo para Deus? E se a gente fizesse uma pesquisa, irmãos, com certeza seria uma tristeza para nós, porque muitos dizem: pastor, eu não li a Bíblia hoje porque eu não tive tempo. Pastor, eu não orei hoje porque eu esqueci de orar. Ou então: pastor, eu não fui para a igreja porque eu esqueci que tinha culto hoje. Para mim isso é uma das desculpas mais esfarrapadas que tem. Porque se você esquece do momento que é um momento especial para você como cristão, o que é que está sendo prioridade na tua vida? Eu tenho certeza que você não esquece a sua esposa. Passou um mês viajando e disse: eu tinha esquecido a minha mulher. Tem alguém que faz isso? Ou esqueceu o telefone da mulher? Não, né? Ou até mesmo o aniversário da mulher, que isso aí às vezes eu não vou forçar muito, né? Porque tem muito homem aí que nós já fizemos o nosso encontro no Dia dos Namorados, né? Teve muito homem que estava de parabéns, mas tinha outros ali, né, que em vez de querer unir, né, passou a noite ali um olhando de cara feia para o outro. Mas nós sabemos que nós devemos priorizar as coisas de Deus. Será que nós temos feito? Será que nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades e fazer aquilo que é da vontade de Deus? O que você pode dizer sobre isso? Você tem a convicção de dizer: pastor, eu tenho priorizado as coisas de Deus? Ou se você disser: pastor, eu tenho falhado demais com Deus, eu tenho errado demais com Deus. Não fique triste, irmãos. Não fique triste, irmão, porque hoje o tempo ainda é aceitável. Hoje você ainda tem tempo de mudar, de reverter essa situação e dizer:
Eu quero mudar a minha vida. Eu quero consertar as minhas prioridades e colocar Deus acima de tudo. Priorizar a Deus é ter sucesso em tudo o que você fizer. Mas se você priorizar, que nem nós falamos até pela manhã, aquele versículo dizemos que devemos buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo está sendo invertido por muitas pessoas. Estamos primeiro buscando o reino desse mundo, todas as coisas, e se eu tiver tempo, eu busco o reino de Deus. E você já começou errado. Você já começou uma batalha usando o fuzil errado. Em vez de o cano estar para frente, ele está para trás. E se você atirar no inimigo, ele vai para onde? É capaz até de acertar em você. Porque você não está sabendo usar aquilo que é para você usar. O segundo pecado que mais vai dominar o mundo antes da volta de Cristo, a avareza. O segundo pecado que Paulo traz em sua carta é a avareza, que nada mais é do que o amor ao dinheiro. E em outro momento ele disse, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6,10, quem achar pode ler para nós. 1 Timóteo capítulo 6, versos 10. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E tem muitas pessoas que já chegaram para mim, pastor, quer dizer que ter dinheiro é errado, é pecado? Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro: amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E pare só para analisar, será que o apóstolo Paulo estava errado? Se você encontrar alguém que é obcecado por dinheiro, essa pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para ter dinheiro. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Mas ele continua dizendo: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Se você colocar isso como prioridade da sua vida, e nós sabemos que o amor ao dinheiro é um outro pecado que tem afastado muitas e muitas pessoas da comunhão com o Senhor. Você já parou para pensar na quantidade de crimes que são cometidos no mundo todos os dias por causa do dinheiro? Você já parou para analisar? E às vezes nós nos conformamos, dizemos: pastor, mas isso é normal, porque o mundo é perverso, porque o sistema, ele é desse jeito. E às vezes a gente fala até de político, né? Já é algo normal, você diz: todo político tem que roubar. É que nem quando nós falamos dos homens, né? O mundo diz, né? Não, o homem, a natureza dele é trair. Mas nós sabemos que isso é um pensamento diabólico, que Deus não criou o homem para esses fins, mas Ele criou o homem com uma santidade. E Satanás, ele adentra a cabeça dos homens, das pessoas, para tentar convencer que o pecado é algo agradável. É a mesma coisa que nós pensar que o erro de alguém é algo proveitoso, ou você se aproveitar de algo ilícito e pensar que você vai se dar bem. Tudo que vem fácil, vai fácil. Não pense que você passando a perna em alguém para tentar crescer na vida, você vai ser alguém bem sucedido. É que nem você olhar pessoas que trabalham com bar.
Você vê a vida daquela pessoa é sempre uma vida desgraçada. Por quê? Porque quer ganhar dinheiro vendo a desgraça dos outros. E como é que você quer ser abençoado por Deus se você está trabalhando contra Deus? E nós precisamos analisar que tudo isso são situações que têm afastado pessoas e mais pessoas dentro das nossas igrejas. São fraudes, roubos, homicídios, guerras, famílias são destruídas e sonhos são interrompidos por causa do amor ao dinheiro. É você ficar sabendo, alguém ficou rico, ganhou na loteria. Hoje ninguém pode dizer que ganhou na loteria, porque quando menos esperar, encontra o cara morto. Você não pode saber que se o seu marido morrer, você vai ganhar uma bolada, que hoje é até perigoso dizer isso, né? E hoje acontece isso. É filho matando o pai e a mãe para ficar com a herança. E nós sabemos que tudo isso é aquilo que Jesus mencionou lá em Mateus 24, de 10 em diante, que a iniquidade iria se alastrar ainda mais, o amor iria diminuir, e é isso que nós estamos observando nos dias atuais. Mas veja bem, o problema não é o dinheiro em si. Coitado do dinheiro ali, você balançar, ele não tem problema. Você pode olhar, pô, mas isso aqui é algo ruim? Não é algo ruim. Quem é que vive sem dinheiro aqui? Levante a mão. Ninguém, né? Todos nós precisamos do dinheiro. E é tão bom quando você chega no final do mês, na sua conta, e o dinheiro está ali. É uma alegria, né? Nem que seja só mesmo para passar para os outros, mas é uma alegria. E nós sabemos que o dinheiro em si ele não é um problema. Na verdade, ele é uma dádiva de Deus em nossas vidas. Que é desse item que nós alimentamos a nossa casa, alimentamos os nossos filhos. E é algo precioso que Deus tem nos dado. Se você hoje tem o seu trabalho fixo, se hoje você tem a sua empresa, a sua profissão, agradeça a Deus e diga: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. É pouco, mas Deus tem lhe dado aquilo. E nunca diga, como eu já mencionei aqui outras vezes, tem pessoas que menosprezam aquilo que Deus tem lhe dado. Quando vai receber, diz: eu vou lá pegar aquela minha mixaria que está no banco, eu vou lá pegar aquele meu couro de rato. Tem gente que usa esse termo, né? E às vezes você está maldizendo aquilo que Deus tem dado com tanto carinho para você. Seja lá o que for, seja lá quanto for, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado. Porque a nossa fidelidade a Deus, ela gera consequências agradáveis e boas em nossas vidas. Se você é fiel com Deus, Deus também vai ser fiel com você. Mas se você for infiel com Deus, no momento que o negócio apertar, não tem como você olhar para Ele e dizer: Senhor, me ajuda agora. Como é que você vai ter a cara de pau de pedir algo de alguém que você errou e que você foi infiel com Ele? Nós sabemos que é uma dádiva de Deus em nossas vidas para que possamos nos sustentar e ajudar os mais necessitados. O problema é o apego às coisas materiais. Nós não devemos nos apegar a essas coisas. Devemos cuidar, mas não deve ser prioridade. E este versículo que acabamos de ler diz que muitos, por amarem o dinheiro, foram atormentados com muito sofrimento. E é exatamente isso que tem ocorrido nos dias de hoje. Muita gente rica, com muita condição financeira, tem entrado em depressão, tido crise de ansiedade, de pânico, tudo por causa do desejo que quer ter sempre mais. Eu quero trabalhar incansavelmente, eu não quero parar de trabalhar, eu não tenho mais nem tempo de estar na igreja, fazendo mototáxi até domingo, né? Brincadeira, Yane.
E às vezes as pessoas trocam as bênçãos de Deus por aquilo que você poderia receber até em dobro, dizendo: eu vou estar na casa do Senhor, eu não vou trocar o meu trabalho por Deus, porque como é que eu quero ter sucesso, sendo que eu estou afastando aquele que pode me fazer ter sucesso na minha vida? Como é que eu vou querer se dar bem na vida, se caso aquele que eu possa me apegar, entender que Ele é o que é o libertador de bênção, eu criar uma parede entre eu e Ele? Não existe essa possibilidade. Por isso, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado, pois as pessoas que colocam dinheiro em primeiro lugar deixam de buscar a Deus e se desviam totalmente da fé. Analise tudo. Você às vezes pode perguntar: pastor, por que eu não sou rico? E eu posso te responder agora: é porque você não seria fiel a Deus. Pastor, porque eu trabalho incansavelmente e não consigo crescer na minha vida? É porque se Deus conhece o coração, se Ele tivesse condições, você iria se revoltar contra Deus, porque Deus conhece os nossos corações, e Ele não dá riqueza a todos. Vai ter crente, vai ter salvo, que vai andar a sua vida toda aqui nessa terra, de bicicleta embaixo do sol. Vai ter outros que vão ter um conforto melhor, mas como o salmista diz, nós não devemos invejar, nós devemos apenas agradecer a Deus em todas as coisas. Dê graça a Deus por tudo que Ele tem nos dado, e isso é algo que Ele tem nos ensinado e nos mostrado. O terceiro pecado, imoralidade. A falta de santidade é um pecado que tem dominado o mundo todos esses últimos dias antes da volta de Jesus Cristo. E sobre isso nem precisamos falar muito, basta uma olhada na televisão ou nas redes sociais para nos depararmos com cenas cheias de sensualidade e sexualidade. Hoje o mundo, ele tem oferecido isso. E tem muito crente, espero que não, né, aqui no nosso meio, que ainda liga a sua televisão no tempo de carnaval para assistir as escolas de samba desfilar. E às vezes é mais os homens. Por que isso? Porque hoje a carne, ela está voltada para aquilo que o mundo tem oferecido. E às vezes nós sabemos que em tudo, se você olhar na rede social, se você ligar a sua televisão, ela está impulsionando a você a entender que a sexualidade, que o sexo é algo normal. E no carnaval está lá, né? Sempre na propaganda. Faz a propaganda do use camisinha, ou dizendo: você pode fazer do seu corpo o que você quiser. Afrontando a Deus. Porque nós sabemos que o corpo que nós temos é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos zelar por esse templo. Precisamos cuidar desse templo. Precisamos ter um cuidado com esse templo, que não é algo que não nos pertence. Hoje há aplicativos que pagam as pessoas por fotos e vídeos sensuais. E no desejo de se ganhar mais, homens e mulheres expõem os seus corpos a desconhecidos, sem nenhuma preocupação. É o mundo moderno, entre aspas. É o mundo que Satanás tem apresentado. Mas tudo isso só mostra que a volta de Cristo está próximo. E quando Jesus disse há 2000 anos atrás, Ele estava sendo bastante claro, nos mostrando aquilo que iria acontecer. E hoje é dessa forma, é desse jeito. Pessoas ganhando dinheiro através do seu corpo, sem preocupação nenhuma, sem pensar o que é que vão pensar de mim. Isso sem falar dos sites voltados para as pessoas que querem cometer adultério. E sabe o que é pior? Tudo isso é considerado super normal.
Pessoas pensam, né, pastor, é normal eu assistir um filme pornográfico, é normal eu entrar em sites. É melhor eu fazer isso do que trair a minha esposa. Tem alguns que usam essa desculpa ainda. É melhor fazer isso do que ir na rua trair a minha mulher. Só que a Bíblia diz que até mesmo se você pensou, você cometeu adultério. Então não tem para onde correr. Eu não estou dizendo para você agora você tem que fazer, não, mas evitar, pedir sabedoria de Deus. E hoje esses são um dos assuntos bem poucos debatidos dentro da igreja. A questão da pornografia é algo que muitos estão presos, achando que o vício é só bebida alcoólica, é só droga, é só o cigarro. Mas tem muitas pessoas que estão presas no vício da pornografia. E você precisa, se está nessa situação, se libertar, pedir ajuda, chegar com o irmão e dizer: irmão, eu preciso de ajuda, eu preciso me libertar desse vício que tem me afastado da comunhão com Deus. Hoje é o tempo aceitável, e a imoralidade, ela tem se alastrado nos nossos dias atuais. Porém, a imoralidade é uma ofensa para Deus, pois Ele é santo. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 18 ao verso 20. 1 Coríntios 18, verso 6, 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, Paulo diz. Portanto, glorifique a Deus com o quê? Com o nosso corpo, com o corpo de vocês, o apóstolo Paulo disse. Glorifique a Deus com o corpo de vocês. Esse aqui é outro versículo que você pode estar gravado na sua mente. Quando você pensar em fazer algo que vai atingir o templo do Espírito Santo, lembre desse versículo e pense nas consequências que você pode tomar. Irmãos, se queremos viver com Cristo e reinar com Ele para sempre, precisamos nos arrepender de nosso pecado e buscar uma vida de santidade. Por isso, fuja da imoralidade e viva para a glória de Deus. Quarto pecado, blasfêmia. Esse é o pecado mais grave que uma pessoa pode cometer. Infelizmente, vemos isso acontecer tempo todo. O tempo todo tem acontecido esse pecado nas novelas, nos filmes, nas séries, nas músicas e também na internet. Nós sabemos que isso é o que mais tem afrontado Deus nesses últimos tempos. Você encontra músicas que têm sido uma afronta a Deus. Você olha as novelas hoje que são uma afronta a Deus, quando você vê duas pessoas do mesmo sexo namorando ali. E às vezes, a família cristã está ali sentada no sofá assistindo em família uma novela dessa. E às vezes, fecha, meu filho, fecha teus olhos aí, para não ver essas coisas. Só que você está dando brecha para que Satanás adentre a tua casa. E nós sabemos que as nossas crianças hoje, para as coisas boas não, mas para as coisas ruins, fica tudo gravado no seu HD. E um dia, quando ela estiver lá na frente, ela vai lembrar, mas eu me lembro que eu assistia isso. E o meu pai assistia também, acho que ele concordava com isso. Então eu vou cometer a fazer a mesma coisa. Nós precisamos ser sábios. E nós entendemos que hoje é algo que tem
afrontado a Deus. Mateus 12, verso 31 a 32 diz o seguinte: eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem for contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há de vir. Blasfemar é falar mal, xingar, ofender, inventar mentiras, e isso nós sabemos que os fariseus faziam o tempo todo contra Jesus. Mas o próprio Cristo diz que até isso poderia ser perdoado. O grande perigo era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. Essa é a função do Espírito Santo. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. João 16, de 7 a 8, Atos 3, 19 e 20. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo está ignorando o único que pode convencê-lo e abandonar o seu pecado e receber o perdão. E talvez você esteja se perguntando: será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Isso é uma pergunta que muitos têm feito, e esse é um assunto que muito tem questionado e até mesmo feito muitas pessoas ficar preocupado. Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Quem blasfema contra o Espírito Santo não se sente mal e culpado, porque já rejeitou completamente o arrependimento e não pretende mudar de vida. Se você pensa e tem medo de ter pecado contra o Espírito Santo, blasfemado contra o Espírito Santo, então você pode ter certeza que você não cometeu esse pecado. Porque só em você pensar que você pode ter cometido, você ter medo de ter cometido esse pecado, faz você entender que você está em paz com Deus. Você tem medo de errar um pecado tão grave como esse, que não será mais perdoado. Mas quem fica triste quando comete um pecado e sente o desejo de ter um relacionamento com Deus, essa pessoa claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Você tomou uma decisão errada, você cometeu algo errado, mas você sentiu aquele peso no seu coração, pensando: não era para mim ter feito isso. Senhor, eu estou arrependido, me perdoe pelo ato que eu cometi. Se você tem esse pensamento, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas se você olhar para a sua vida e dizer: poxa, quanto eu tenho errado perante a Deus, como eu tenho blasfemado, eu tenho cometido pecado, eu tenho errado, e mesmo assim Deus nunca me cobrou, é o que muitos dizem, né? Deus nunca me cobrou, então eu vou ficar calado, já que os irmãos não sabem, eu vou continuar a minha vida do mesmo jeito. Há um indício de alguém que blasfemou contra o Espírito Santo, é quando você se conforma com o seu pecado. É quando você se conforma com algo que você está cometendo, sabendo que é errado, mas você já se conformou com aquilo. Tome cuidado, se você está nessa situação, analise bem a sua vida. Se não, se você está sendo pressionado, não deixe que o Espírito Santo te cobre, mas que você possa a cada dia dizer: Senhor, eu estou arrependido dos meus erros, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser diferente, eu quero abandonar a minha velha natureza. E também às vezes pode ser uma falta de uma verdadeira conversão a Deus. Você ainda não é templo do Espírito Santo. Existem essas duas possibilidades: ou alguém já recusou o Espírito Santo, ou ainda não tomou uma decisão verdadeira perante a Deus. Quinto pecado, comodismo. Quem não gosta de estar na zona de conforto
Quem é que não gosta? Muitas pessoas sentem vontade, sentem prazeroso estar naquela zona de conforto. O time que não perde, o time que não está perdendo, não mexe, então não vão mexer em nada. Irmão, está tudo certo na igreja, não vão mudar nada. É algo até normal para a nossa vida material, que você se acomodar naquilo que você é hoje, você nunca vai poder conhecer ou desfrutar novos ares. Mas nós devemos ser ousados em tudo que nós fizermos, ser corajosos, e a nossa vida como cristão também precisa passar por isso. Nós gostamos que as coisas continuem do jeito que estão e pronto. E um dos principais sinais de que estamos acomodados é quando não tomamos decisões ou assumimos responsabilidades que poderão nos causar algum tipo de desconforto. Uma vez eu ouvi um seminarista, ele dizendo para mim: pastor, eu não quero ser um pastor, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero apenas ser um auxiliar do pastor, alguém que esteja ajudando, não tendo muito compromisso dentro da igreja. Eu quero apenas ser alguém que vai estar dando suporte ali por trás, mas não quero me envolver literalmente. Eu disse para ele: meu irmão, você está começando errado, porque não é o que eu quero, é o que Deus direciona a cada um de nós. Eu falei: se você tem esse pensamento, infelizmente você está entristecendo a Deus, porque nós não devemos pensar dessa forma. Eu quero apenas estar no meu lugarzinho, sem ter que encontrar algo que vai me trazer um desconforto. Tem que chegar cedo na igreja para abrir a igreja, tem que chegar cedo na igreja para preparar os meus hinos. Pastor, eu não quero dirigir porque eu não quero ter preocupação, porque eu não sei cantar, ou se eu sei cantar, se caso eu errar, os irmãos vão rir de mim. Então eu não quero ter esse compromisso, me deixa no meu lugar. Pastor, não quero pregar porque eu não quero ter trabalho, alguns até dizem isso, de preparar os meus bolsos. Muitos têm se colocado na zona de conforto. Eu quero apenas estar tranquilo. Eu me lembro que na sexta-feira, né, nós só tivemos a prova com os seminaristas, e toda semana, essa semana eu tive uma semana, né, eu vou ter um pouco de paz já. Todo dia eu fico preocupado. Hoje tem aula, eu preciso preparar a minha matéria. Hoje tem aula, eu tenho que fazer isso. E os meus dias, quando eu estou dando aula, parece que não existe dia. É tão rápido que eu sento ali, olhando aquilo ali, vou para lá, vou para cá, e quando menos espero, já estou preocupado. O que é que eu vou dar para os irmãos hoje? E na sexta-feira eu estava com uma paz tão grande, eu estava ali, eu lembrava: hoje vai ser só prova, não vou ter que passar nada para eles. É eles que estão preocupados lá, não eu. Mas às vezes, isso não é algo que nos dá tranquilidade, não deve nos trazer tranquilidade, mas entender que todos nós somos aptos de poder ser instrumento na mão do Senhor. Mas porque isso seria um pecado, pastor? Porque é impossível cumprir o chamado de Deus e levar a palavra às pessoas sem deixarmos a nossa zona de conforto. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Ou seja, Ele é capaz de transformar a vida das pessoas e restaurar famílias. Mas quando você está acomodado, ao invés de se sentir o desejo de compartilhar o amor de Deus, você se sente simplesmente por frequentar a igreja e por achar que já cumpriu o seu papel como cristão. Pastor, eu já estou fazendo parte do culto, eu já participei do culto, isso para mim é o suficiente. E nesses últimos tempos, as distrações e o entretenimento estão aumentando muito. As pessoas gastam horas, dias e semanas assistindo seriado na TV. Eu vou ser sério para os irmãos, eu não sou contra quem assiste série, mas eu fico meio perturbado quando eu assisto série, que eu quero terminar logo, eu fico doido, eu quero virar a noite. Aí eu falei para a Rosa, quando ela começa a assistir uma série, eu falei: não, pare com isso, nem me chame, eu não quero ver isso aqui porque eu não me controlo não.
E ela do mesmo jeito. Tinha um tempo que ela estava, eu falava, mas cadê esse arroz? Às vezes chegava visita em casa, eu ficava com vergonha, eu falei, tá no quarto, estava na série dela. Eu falei, rapaz, vamos se libertar disso aqui, vamos deixar esse negócio de série de lado, que tira tempo demais. A gente precisa, como eu falei, não sou contra, a gente sabendo aproveitar, né? Poxa, a noite, acabou tudo, não tem mais nada que fazer, estou de folga amanhã, vou aproveitar o tempo para me assistir a minha série, até mesmo em família. Mas às vezes tudo isso tem tirado oportunidade de as pessoas estarem em comunhão ou até mesmo ter um compromisso. Eu me lembro, tinha um tempo que eu estava em Isabel, que jogava bola ainda, e eu não gostava de ter nenhum compromisso num domingo à tarde. Por quê? Eu falei, eu tenho meu futebol à tarde, e eu não posso colocar nada à tarde porque vai atrapalhar meu futebol. Chegou um tempo, comecei a pensar, falei, rapaz, eu estou perdendo tempo com esse negócio aqui. Depois de velho, você vai para um campo pegar ralho de outro velho. Falei, esse negócio está errado, vou parar com esse negócio que depois de velho ficar pegando ralho, né? Não é muito legal não. E às vezes você troca tudo isso, ouvindo música, jogando videogame, curtindo os amigos, e nem percebe que Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso a melhor forma de vencer o pecado do comodismo é lutar contra a sua carne e se unir com pessoas que têm andado com Deus. Aqui em Tiago 4,17 ele diz o seguinte: pensem nisso, ele diz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O sexto, pecado da arrogância. A pessoa arrogante é aquela que se acha melhor do que os outros e não tem o menor interesse em ouvir outras opiniões, porque ela acha que está sempre certo. Sua vaidade é maior do que qualquer outra coisa, inclusive do que o seu amor por Deus. E esse é mais um pecado que tem dominado o mundo nos dias atuais. Pare um minuto e reflita quantas pessoas que você conhece que são considerados ou se consideram mais inteligentes, mais espertos e até mais espirituais que outros, ou até mesmo que você. Você conhece alguém desse jeito? Sempre tem pessoas que você conversa nem sabe de tudo. Existe aquela pessoa que só quer saber de tudo para ter como conversar. Mas existe aquela pessoa que quer saber de tudo porque acha que aquilo ali vai trazer uma visão diferente. A arrogância tem sido algo que tem adentrado as nossas igrejas, mas elas sabem que a arrogância só leva à destruição e ao afastamento de Deus, pois a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Nós precisamos demonstrar sempre a nossa humildade. Eu sempre oro, desde quando eu saí do seminário, eu sempre olhava para Deus. Até hoje eu oro para Deus: Senhor, me dê sempre um coração humilde, um coração de servo, porque o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo como servo, e nós precisamos ter a mesma visão, nunca querer estar acima de ninguém, mas sempre pensar que eu posso contribuir mais com a minha humildade do que com a minha arrogância, com o meu orgulho de ser algo que eu posso não ser. E nós sabemos que Tiago lhe deixa bastante claro: irmãos, nós nunca devemos ser arrogantes, porque Jesus está prestes a voltar, e somente aqueles que tiverem a humildade de reconhecer que não são nada sem a sua graça e misericórdia é que serão salvos, pois Cristo só salva quem se arrepende dos seus pecados e crê nele como único e suficiente Salvador. O sétimo e último pecado: ingratidão. A Bíblia diz que o homem tem um coração
enganoso e corrupto por natureza. Jeremias 19, 9 a 10. E a ingratidão vem como consequência disso. Ela não é nada mais do que a falta de reconhecimento por aqueles que fizeram o bem para você. E muitas pessoas têm sido ingratas uma com as outras. Muitas pessoas têm sido ingratas para com Deus. Seja sincero, quantas vezes você agradeceu a Deus por algo no dia de hoje? E na última semana, quantas vezes você disse: obrigado, Senhor, por ter me dado isso? Um dia desse, na semana passada, o meu ar-condicionado queimou à noite, e o nosso quarto ali é muito quente, e eu fiquei olhando, misericórdia, eu penei tanto com esse ar-condicionado, e agora o bicho parou, e quente. Eu depois na minha oração: Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por ter tirado esse prejuízo da minha vida. Porque às vezes Deus, Ele tira algo, aquilo que nós falamos, Ele fecha uma porta para abrir outra melhor para nós, e às vezes nós não reconhecemos isso. Você não agradece a Deus por tudo aquilo que Deus tem lhe dado. Você não agradece a Deus pelo dia que você teve. Você não agradece a Deus pelo ar que você pode respirar. Quantas e quantas pessoas no tempo da Covid morreram com falta de ar? Eu tinha um colega meu que trabalhava no hospital da Santa Isabel. Ele falou: Jefferson, de vez em quando eu me deparava com pessoas morrendo, e era muito triste. Ele falou que gritavam apavorados procurando ar e não conseguiu, e morriam daquele jeito. E se você soubesse como o ar é importante para nós, como o oxigênio é importante para nós, você toda hora que orasse falasse: Senhor, muito obrigado pelo oxigênio que o Senhor tem me dado. Senhor, muito obrigado pela água gelada que você tem tomado. Agradeça a Deus por tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, quando ele orou 10 homens leprosos. A Bíblia diz que somente um daquele grupo voltou para agradecer a Deus. E o próprio Cristo ficou surpreso com a falta de gratidão dos outros 9. Lembrando que esse homem que agradeceu nem era judeu. Ele fazia parte de um povo considerado inferior aos judeus. E sabe o que é isso? Devemos saber, entender o que isso nos ensina: que as pessoas que foram salvas por Jesus podem cair no erro de não reconhecerem o amor e a misericórdia de Deus por terem se acostumado com isso. Por isso, lembra-se, todos os dias da grande obra, todos os dias agradeça a Deus pela grande obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Diga: Senhor, muito obrigado por ter me tirado daquela vida desgraçada lá no mundo. Muito obrigado por ter me tirado daquela vida triste que eu vivia.